Você é a dona da empresa, mas quem é a dona do seu tempo? Quem é que manda na sua agenda? Quem que determina o que você vai fazer cada dia, que horas? Quem é? Será que é você mesma? Para pensar, para analisar se é você a dona do seu tempo, das suas horas dedicadas, acordada. Se é você a dona da hora que você vai dormir, da hora que você acorda, do que você tem que fazer primeiro naquele dia. É você? Ou você tá lá o tempo inteiro ali com a telinha aberta no WhatsApp para poder não deixar passar uma única mensagem não lida porque aquilo te dá faniquito? Só um exemplo, tá? Então vamos lá. Para a gente poder, começar a olhar e trazer mais essa propriedade do que te pertence para você mesma e para mim mesma, estou falando aqui da lei de Pareto. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a lei de Pareto, ou tenha ouvido falar sobre o 80-20. Mas de qualquer jeito, ouvindo ou não, fica aqui porque a gente vai desenvolver um pouco mais como aplicar isso na prática. E o que acontece na prática também quando a gente não usa esse conhecimento tão incrível que eu fiquei maravilhada e você vai ficar maravilhada também quando a gente puder aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o que é essa lei de Pareto, os 80-20? Ela diz basicamente o seguinte: 20% de tudo que você faz, tudo, pega todas as horas trabalhadas na sua semana, no seu mês, de todas essas horas, 20% delas produziram 80% do seu resultado. Cada 10 horas que você trabalha, 2 horas são efetivamente produtivas e te trazem 80% de todo o resultado que você tem. Isso significa que o restante das 8 horas, a gente está dividindo em 10 aqui para ficar mais fácil, então você trabalhou 10. 2 horas, trouxeram um baita resultado, tá lá efetivo, fez valer. As outras 8 trouxeram só 20% do resultado e olhe lá. Então quer dizer que você praticamente perdeu 8 horas. Porque gastar 8 para ter um pouquinho só de resultado, valeu a pena? Quanto que valeu? Quanto que não valeu? Vamos ver. Então, isso significa que, quando você toma consciência disso, 80% de tudo que você faz, tudo que você dedica, 80% das 10 horas, 8 são coisas que você poderia delegar, ou você poderia automatizar, ou são coisas que podem ser feitas de um jeito melhor, de uma forma mais simples, mais eficaz. Ou, às vezes, boa parte disso são coisas inúteis mesmo. Inúteis. E de todas essas 8 horas, elas só trazem assim 20% do seu resultado das 10 que você trabalhou. Olha só que coisa inacreditável e verdadeira, porque Pareto estudou isso e não foi assim em um setor, em uma situação. Foi uma coisa que ele começou a observar cientificamente que acontecia em diversas situações, negócios, na vida também, na vida pessoal, né? No corpo humano, enfim, né? Aí vai fundo o estudo dele. Mas assim, uma coisa que acontece genericamente, 80-20, 90-10, mas assim, o fato é, pouco de tudo que a gente faz são coisas realmente efetivas e que trazem um resultado eficaz, eficiente, esperado. Então, gente, para pensar. Para pensar aqui comigo. Isso acontece com você. E tem uma coisa ainda que também é para parar para pensar. Isso não acontece só com você. Isso acontece com a maioria das pessoas e isso acontece com toda a sua equipe. O que significa isso? Que você está pagando 80% do salário que você paga são para horas inúteis ou horas pouco produtivas que não trazem tanto resultado. Já imaginou isso? Então, se você começar a parar para olhar para o que você faz, trazer mais foco para esses 20% que te trazem mais resultado e começar a olhar para o que a sua equipe faz
O que daquilo tudo ali, de todas aquelas horas que a sua equipe está trabalhando, de salário que você está pagando, são realmente efetivas? E começar a fazer esses 20 virarem 30, 40, 50? Só fazer conta. Ver quanto que você vai começar a ganhar mais. Ou quanto que você vai começar a ter de mais tempo, sossego. Inacreditável. Então vamos pegar exemplos de 80% de tudo que a gente faz e que não gera resultado? Eu tenho certeza que você ou já passou, ou passa, ou vai passar por algumas dessas situações. Reunião com hora para começar, mas que não tem hora para acabar. Já fez isso? Muita gente já faz. Muita gente já fez e faz e continuará fazendo. Reunião com hora para começar e sem hora para acabar. Aí você pega aquele monte de gente, enfia numa sala e começa às vezes não tem nem pauta definida, nem objetivo claro. E aí fica aquela divagação, aquelas discussões eternas, e aí é um dependendo do ponto de vista, e foco no problema, e discutindo o problema, mas por que o problema, mas por que o problema, e a solução cadê? Porque tem tempo mesmo, não tem, porque quando você coloca ali um limite de tempo para reunião, e a pauta e um objetivo, a gente tem que chegar numa solução nesse tempo. Esse é o tempo que a gente tem, e a solução chega. Aí não abre espaço para essa perda de tempo dessas horas, desses minutos, que seja lá o que for, que vão indo, é que nem água indo pelo ralo. É o seu tempo indo pelo ralo. E tempo, gente, tempo é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é saúde. Tempo é muita coisa. Tempo é o bem mais precioso que a gente tem hoje. Porque é um bem que não volta. É um bem que você não pode guardar no banco e ir para usar depois. Não, não dá. Passou, passou, já era, aproveitou bem, ótimo, não aproveitou, já foi, tchau, beleza. E assim é. Então, um outro exemplo. Planilhas, assim, aquelas, sabe aquela planilha, assim, maravilhosa? Que você, assim, ficou horas e horas e horas para poder reunir todos aqueles dados, pegar no mínimo detalhe, e a minúcia da minúcia, e é o centésimo lá né, vírgula 0000 não sei quanto, para poder ter o resultado exato. E aí é tanta informação, é tanto dado, é tanto detalhe, que você não vai ter nem tempo depois de analisar. Não sei se é você que fez ou se outra pessoa fez para você, seja o que for. Uma planilha, um relatório, uma coisa que foi feita, que deu tanto trabalho, que não vai ter um objetivo, o que você vai fazer com aquilo no final das contas, qual é a decisão importante que você vai tomar, é dinheiro jogado no lixo. É desperdício de tempo. É tempo indo pelo ralo. O mais precioso bem indo pelo ralo. O seu, o da sua equipe, de quem for. Um outro exemplo que eu falei lá no começo. Quem nunca está lá trabalhando, focadíssima, mas está com a telinha do computador ligada no WhatsApp? Apitou, você já dá faniquito, você não consegue parar, não consegue continuar o que está fazendo porque fica dando um, sabe, quando dá um tique nervoso? Você tem que, não dá para ter um verdinho lá no aplicativo do WhatsApp, porque aquilo dá nervoso na gente. Você tem que responder na hora, porque a pessoa não pode ficar esperando, porque sei lá porque a gente... Interessante, né? Porque o aplicativo ele é feito para isso mesmo, para te manter lá com ele aberto. Quanto mais, melhor. E aí lá tá você, achando que é só um minutinho, uma resposta rápida, vou resolver isso aqui, 30 segundos, já volto aqui para o meu foco. E aí até você voltar para o foco, retomar o raciocínio do que você estava fazendo, quanto tempo que você acha que você de fato perdeu? Muito mais do que parece, né? E aí dessa forma, com esses exemplos e tantos outros mais, sem você perceber, você está lá, escrava da tua própria empresa, gastando todo o seu tempo, toda a sua energia, gastando toda a sua vida para fazer coisinhas. Coisinhas. Coisinhas sem resultado, sem propósito, e você tá lá só se ocupando, se mantendo, achando que está sendo útil, porque é uma pessoa ocupada. Por que você perde tanto tempo, será? Por que não é só você? Jamais. A maioria das pessoas trabalha dessa maneira.
por que que a gente perde tanto tempo? Como que a gente aprendeu? Como que foi ensinado para a dona da empresa, principalmente? Qual que é aquela frase, o mote, né, que a gente aprendeu e reproduz direitinho lá, conforme está nas escrituras da nossa crença? É o olho do dono que engorda o gado. E olha que eu, vegetariana, falar isso é difícil. Mas foi assim que a gente aprendeu. E é assim que se reproduz. É assim que a maioria dos donos, das donas, das empresárias reproduzem. Tem que estar lá olhando. Quando eu não tô de olho sai coisa errada. Quando eu não tô de olho tem cliente reclamando. Quando eu não tô de olho sai o pedido errado. Quando eu não tô de olho alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho que estar lá, né? E a gente aprendeu também que é o quê? Bonito. É bonito trabalhar muito. É bonito mostrar que você tem valor, que você é uma pessoa esforçada. Não foi assim que você aprendeu? Você já não se pegou alguma vez comentando com alguma amiga, com alguém, falando assim: nossa, essa semana foi uma loucura, não tive nem tempo mal de beber água. E aí a gente, né, tem um orgulho assim de falar isso. Nossa, mas sou f... é lindo mesmo, dá um prazer, né? Tô lá reproduzindo exatamente como me ensinaram. É isso que eu tô fazendo, sem perceber. E você acreditou. Acreditou que a empresa precisa de você o tempo todo. Que você tem que ser a primeira a chegar, a última a sair. Que você tem que ir lá mesmo sim, colocar a mão na massa, mostrar para a tua equipe que você tá junto, que eles podem contar com você. Qualquer hora, do dia ou da noite, não importa, porque você é dona, você tem sangue nos olhos, você é forte, você é uma leoa. Gente, cansa só de falar, né? Porque é muito feio ser preguiçoso, muito feio ser preguiçosa. Foi assim que a gente aprendeu. Então a gente está falando aqui, por que que a gente fica perdendo tempo com coisinhas? Porque a gente tem que se ocupar o tempo inteiro, porque isso aqui é bonito. Feio é ser preguiçosa. Ter tempo livre, imagina? Eu não, eu sou uma pessoa ocupada. Sou uma pessoa que, né, tem mais o que fazer da vida. E aí eu vou falar pra você, é feio ser preguiçosa. Foi assim que a gente aprendeu, né? E a gente coloca a palavra preguiça em um monte de coisas que na verdade seriam muito saudáveis e muito mais, assim, até úteis a gente fazer. Vou falar disso mais pra frente. É feio ser preguiçosa, mas tem um tipo de preguiça que isso talvez você não tenha ouvido falar, que é a preguiça invertida. Você pega a moedinha da preguiça, vira ela do outro lado, é a mesma moeda, é a preguiça, mas ela é o outro lado da moeda. Qual que é? É a pessoa que está fazendo exatamente tudo isso que eu narrei aqui. Está completamente ocupada. Vive fazendo coisas, não para um segundo, é uma sua camisa. Trabalhadora do Brasil. Empresária com garra, que vai lá, se mata pela empresa. Faz tudo. O tempo todo ocupada. Só que não faz o que realmente deveria fazer. É a preguiça de fazer o que precisa ser feito. Essa é a pior preguiça de todas. É a mais prejudicial. É muito pior do que você dormir até mais tarde, chegar mais tarde na empresa, do que você tirar um final de semana prolongado. Quer dizer, muito pior. Isso tudo que eu tô falando é maravilhoso. Pode fazer à vontade, não tem problema nenhum, mas a gente acreditou que tem. Foi assim que a gente aprendeu. Que é feio. O bonito é trabalhar demais. Isso é que é bonito. E é assim que vamos, né? Criando e executando e levando para frente uma crença, um jeito de se fazer, de se trabalhar, de se levar a vida, que hoje está gerando qual resultado? Tanta gente com burnout, tanta gente estressada, ansiosa, e mais tantas outras coisas até piores, né? Esse é o resultado da reprodução que nós temos feito do que a gente aprendeu que é bonito. Trabalhar mesmo, demais, estar ocupado o tempo inteiro. Só que tem um problema nisso. Quem trabalha demais, produz pouco. Dá para entender isso? Quem trabalha demais produz pouco porque não tem tempo para pensar. Não tem tempo para pensar qual que é a melhor maneira de fazer.
tá lá no meio, né? No meio não, no meio do furacão, tá o vento passando, você tá lá olhando, né? Mas você tá lá mesmo sendo levado, tá lá no meio da muvuca, ocupada até o último fio do cabelo. Tem tempo para parar para pensar? Mas será que o que eu tô fazendo realmente é o que eu preciso fazer? Isso que eu tô fazendo tá tendo qual efeito real, assim, de verdade? Tem um resultado que eu preciso? É isso que vai me trazer o resultado que eu preciso? Não tem tempo para pensar. Quem trabalha demais, se ocupa demais, não é produtivo. Essa é uma quebra de tudo que a gente sempre acreditou e aprendeu. A gente, né, aprendeu que a gente tem que ir lá, ser produtivo, trabalhar bastante. Só que quando você está lá o tempo inteiro, você não está. Você não está fazendo o que realmente precisa. Você poderia trabalhar muito menos e fazer com isso resultados muito melhores. Mas não. Está lá reproduzindo o que aprendeu. Sem tempo para pensar. Porque está ocupada. Não tem tempo para pensar. E aí a gente vai continuando e perpetuando esse apego dessas crenças, nessas ideias, nessas formas de se trabalhar, nessa imagem que a gente precisa passar da pessoa que é esforçada, que é trabalhadora, que dá o sangue. E assim vamos perpetuando e dedicando mais e mais tempo, esse tão precioso tempo, para coisinhas que não trazem resultado. Porque a gente não foi ensinado a pensar, a gente foi ensinado a reproduzir. A gente foi ensinado a reproduzir o que é ensinado e assim receber, ó, palminhas. Estou agradando papai e mamãe. Papai e mamãe vão ficar orgulhosos de mim, porque eu tô realmente assim, olha como que eu sou esforçada. A gente não aprendeu a questionar. Não, a gente aprendeu a fazer o que é esperado de nós. E é assim que isso que é esperado. Que a empresária dê o sangue, que a empresária tem sangue nos olhos, que ela é a primeira a entrar, a última a sair, que a empresa precisa dela, que ela esteja lá o tempo todo para a empresa dar certo, porque senão vai dar errado. É assim que a gente aprendeu. É assim que a maioria reproduz. Mas as pessoas fora da curva, as pessoas que realmente se destacam, são pessoas disruptivas. Elas rompem esse padrão, elas duvidam disso que está sendo ensinado, né? Então você pega aí, vou dar alguns exemplos aqui. O exemplo mais óbvio, Steve Jobs. Fazia o que todo mundo fazia? Não. Outros hábitos completamente diferentes. Saía para caminhar lá no Vale do Silício, caminhar para pensar. Tempo para pensar. Tempo para pensar no negócio. A Brené Brown. Quem não conhece a Brené Brown, aconselho a conhecer, maravilhosa. Uma pesquisadora que virou empresária, fala sobre vulnerabilidade, que eu acho assim, sou super inspirada por ela. Completamente fora da curva. Tem uma outra historinha que fala de uma pessoa fora da curva, que é bem interessante, que talvez você já tenha ouvido, que é a historinha do pescador. O pescador tá lá pescando no sossego da sua vida, e aí chega um empresário da cidade, vê aquele pescador lá pescando e já começa a pensar, mas o que esse cara, o cara tá de férias, não aguenta tirar férias sem trabalhar, vai arrumar coisa para fazer, quer olhar para o pescador, começa a perguntar, mas o que você tá fazendo? Ah, tô pescando. Ah, mas e se você... Aí começa a dar ideia pro cara. E se você arrumar outros pescadores, e aí você compra uma frota de barcos, e daí você faz isso e faz aquilo, e você monta um grande empreendimento, né, de pescadores, enfim, e assim a história vai. E no fim o pescador vai perguntando, mas por quê? Pra que eu vou fazer tudo isso? Ah, para você poder sentar e ficar sossegado embaixo da árvore aí, pescando. Ele falou, mas eu já estou fazendo isso agora. Ele sabia que era o 80-20. Ele estava onde ele queria. Estava onde ele queria. Uma pessoa fora da curva, não acreditou em tudo que contaram para ele que é verdade sobre produtividade, sobre ter que fazer as coisas, sobre o ter que. Tira o ter que. Para e começa a olhar para você. Onde você quer colocar o seu foco? Qual que é o seu objetivo? Porque pensa esse pescador. Se o que ele quer é ficar lá sentado pescando, por que ele vai fazer tudo isso que o cara falou? Não tem sentido.
E muitas vezes a gente sai fazendo sem ter clareza qual que é o seu objetivo. Se no final das contas é isso que você quer, então o caminho é muito mais curto. Muitas vezes o caminho é muito mais curto. E quem é que vai dizer para você o que é certo e o que é errado dentro do seu sonho, do seu objetivo? É você. Não tem outra pessoa. Não tem outra pessoa. Então, onde você vai colocar o seu foco? O que é sucesso para você? O que é ter resultado para você? Essa é a primeira clareza que você precisa ter, porque senão quem vai ditar o que é sucesso, o que é resultado, o que é bom para você, para a sua vida, para o seu tempo, não vai ser você. Senão você não vai ser a dona do seu tempo. Outros serão. E que outros, né? O que te deixa feliz? No fim do dia, o que te traz realização? O que te dá aquele sentimento de propósito? O que realmente te traz resultado alinhado com o que importa para você? O que você, de tudo que você faz, te traz resultados que são relevantes para o que você quer? Primeira coisa é ter essa clareza. Definir o que é sucesso para você. É o primeiro passo para você poder escolher onde colocar o seu foco. Se você não tem essa clareza, você vai sair fazendo, ficar no meio do turbilhão, se ocupando, sem ter um objetivo, um foco no que realmente traz o resultado. O que é o resultado? É o que você quer, o que é importante para você. Então começa aí, né? Então tá bom. Kalindi, então já entendi, ok, eu vou começar agora a olhar para o que realmente me traz resultado, vou colocar o foco nisso e cuidar do resto de uma outra maneira, mais prática, mais objetiva, enfim, tudo aquilo que a gente falou, né, de delegar, automatizar, melhorar o processo, enfim. Mas tem um detalhe, tem uma coisa que às vezes a gente coloca o foco só nisso e esquece de um outro lado. Por quê? Se 20% de tudo que eu faço me traz 80% de todo o meu resultado esperado, do resultado que eu desejo, essa mesma lei de Pareto, ela também vale no inverso. Ou seja, 80% dos problemas que eu tenho, tem 20% que são a causa desses 80% de problemas, né? Então vamos lá clarear isso, né? O que acontece? 80% dos seus problemas são fruto de apenas 20% dos seus clientes, dos seus colaboradores, ou 20% só de coisas que você faz errado ou deixa de fazer. Então a gente também precisa olhar para esse outro lado, né? Onde é que eu tô aqui mais quais são as coisas, os problemas, os que repetitivos que traz 80% do meu desgaste, do meu estresse, que demanda 80% do meu tempo com coisas que eu tenho que ficar resolvendo de problemas, de coisas que deu errado. Quais são os 20% causadores desses 80% dos problemas que eu tenho? Por exemplo, tá? 2 de cada 3 clientes seus reclamam do seu pós-atendimento. Você não faz nada. Então, se você está tendo 2 clientes a cada 3, 2 estão reclamando e você não faz nada, então o que está gerando esses 80% do problema, que é mais ou menos 80%, tá? É esse pouquinho que você devia estar fazendo e não está fazendo. Essa sua paralisia em relação ao problema. Ou então você está com um problema sério com uma determinada equipe da sua empresa. É gente que entra, gente que sai, é fofocaiada, é gente reclamando, é um falando mal do outro. E aí você vai lá a fundo e descobre que todo esse problema está sendo gerado por causa de uma pessoa que está desalinhada com seus valores, que está desalinhada com a sua cultura. E você não faz nada, porque a pessoa tecnicamente é boa. Então você está tendo 20%, ou seja, da equipe que está gerando 80% dos problemas com o restante da equipe inteira. Então focar, estou dando 2 exemplos aqui, tá? Aleatórios, mas isso é você começar a olhar, que às vezes você tem, ou então às vezes você tem lá 10 clientes, desses 10, tem 2 que são aquele cliente que só te traz problema, que só reclama, que só briga,
que tudo tá ruim, que nunca tá satisfeito, que fica questionando o que já foi combinado. Acontece também. Às vezes você precisa ir lá ou alinhar com esse cliente ou realmente falar, não presto mais serviço para você, porque tá te gerando 80% de todos os seus problemas de estresse e não é coisa que você tá fazendo errado. Você parou para ouvir, ó, nesse caso aqui eu tô falando, você já parou para ouvir, você já parou para analisar, você já parou para ver onde você pode melhorar e realmente tem um problema ali da pessoa ficar querendo algo que não foi combinado, né? E viver reclamando e viver... Acontece. Acontece. Tudo bem, faz parte. Mas aí você pode escolher. Você pode escolher conduzir de uma outra maneira, né? Então, quando você foca em eliminar o que causa 80% dos seus problemas, isso é tão importante quanto você também focar nesses 20% que te traz 80% dos seus resultados. Ou seja, foca nos dois, porque daí só multiplica os resultados, né? Olha para o pouquinho que você faz que te dá muito resultado e olha também para o pouquinho ali dos problemas que você tem que te gera 80% de todos os seus maiores problemas e dificuldades. Mexeu nisso daí, acertou os ponteiros, ajustou, parou a aresta, só sorrir e partir para o próximo dia. Ok, como que eu começo então? Como que você começa? Começa colocando na sua agenda um tempo reservado só para pensar. Ah, não dá tempo, não dá tempo, não vai dar tempo nunca, você vai ficar nessa vida inteira. Você tem que fazer um esforço ali de colocar um período, né? A primeira coisa do dia, você dá o seu jeito ali, tem um tempo reservado só para você pensar. Não é para executar nada, é para você pensar, você olhar para o que você faz, olhar para suas atividades, olhar para os processos, olhar para o que chega de reclamação dos seus clientes. Olhar e pensar. Se dá tempo. Porque se você não pensar no seu negócio estrategicamente, não tiver tempo para isso, quem é que vai fazer isso por você? Ninguém. Não tem como. Você tem que fazer isso. Esse é o seu papel. Senão você fica lá na preguiça invertida, fazendo tudo menos o que realmente precisa, né? Segundo, não lota a sua agenda. Se vira, dá um jeito. Não lote a agenda. Quem está com a agenda lotada não tem tempo para pensar, não tem tempo para oscilar, não tem tempo para ser criativo, ser criativa, né? Então, se você tem clareza do que é sucesso para você, vai lá, coloca um objetivo único que vai em direção do que você tem que fazer, mas que vai realmente em direção desse seu foco, do que é sucesso para você. Coloca, se vira, mas isso tem que ser a sua prioridade number one. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Eu gosto muito de fazer quando tem algo que eu estou protelando, quando tem algo que eu sei que eu tenho que fazer, que é aquilo ali, mas muitas vezes a gente não faz porque a gente está naquela preguiça invertida. Por que também que chega essa preguiça? Por que a gente entra nessa preguiça de não fazer o que realmente precisa? Porque muitas vezes isso que é o que eu realmente preciso fazer é um desafio para mim. Eu vou ter que realmente enfrentar ali algumas crenças, romper com alguns padrões, o jeito que eu tô acostumada a fazer. Então é difícil, a gente fica ali apegada àquela imagem, aquilo que a gente acreditou, fica apegado às vezes a um eu não posso, eu não sou capaz, porque é desafiador. Fazer o que realmente precisa ser feito requer coragem. Então tem isso, né? Então, para sair dessa preguiça invertida, tem que encarar a sua vulnerabilidade, como diz a minha ídola, a Brené Brown, eu amo. Tem que encarar a sua vulnerabilidade, porque é muito melhor você fazer o que precisa ser feito, o que realmente é significativo para você. Eu não estou falando do que precisa ser feito que os outros falaram. Estou o tempo inteiro aqui falando isso. É o que para você importa. Requer coragem. Então, para fugir desse medo, eu costumo fazer isso. Coloco lá, é a primeira coisa do dia. Não tem como escapar. Eu não vou fazer nada antes de ter
cumprido com isso que eu me prometi, que eu prometi para mim mesma, que é o que importa para mim, que eu morro de medo, que eu fico lá tremendo nas bases, que eu quero fugir, que eu não quero encarar, que é muito mais fácil eu sair fazendo 1000 coisinhas do que fazer o que eu preciso, mas eu me coloco esse desafio. É a primeira coisa do dia. Então, uma vez que você definiu o que é sucesso para você, o que importa para você, o que é relevante, o seu objetivo, muito mais fácil. Aí você vai encarar com coragem e vai colocar essa meta de ter a primeira coisa do dia ser algo que vai te levar em direção ao que você quer. Esses 20% que vão te trazer o resultado. Outra coisa para você poder começar a colocar a lei de Pareto a seu favor. Pega a sua semana de trabalho. Nesse tempo que você reservou para pensar, aí você vai aproveitar esse tempo para decidir o que você vai delegar. O que você, empresária, vai automatizar, otimizar e o que você vai eliminar. Coisas desnecessárias que só lotam a sua agenda. Parar de gastar tempo com demandas que não te levam a nada, né? Quando você estiver executando qualquer coisa, você para e se pergunta: isso realmente é meu? Sou eu que tenho que fazer isso? Sou eu mesma? Isso precisa mesmo ser feito? Esse é o melhor jeito de fazer? Esse é o melhor jeito? Você tem a obrigação como empresária de começar a pensar nisso agora. Eu já estou falando aqui. Não deixa escapar. Isso aqui é ouro. Começa a pensar. Então, o tempo que você reservou para pensar, mas não sei o que eu vou pensar. Começa a pensar isso. Começa a pensar essas coisas que eu falei. O que eu vou delegar? O que eu vou automatizar? O que eu vou simplificar? O que eu vou fazer de um jeito melhor? Sou eu mesma que tenho que fazer isso? Né? Será que minha hora não é muito cara para eu estar fazendo isso? Começa a pensar. Estou te dando aqui, já você fala assim, mas não sei o que eu vou ficar pensando nessa hora, já estou te falando o que você pode pensar. Estou te dando sugestões. É lógico que você, né, vai encontrar aí muitos mais caminhos. Eu estou dando algumas sugestões só para dar um input inicial. Mas essas coisas que eu estou falando são importantes, vão te ajudar, né? E aí, gente, eu vou falar uma coisa. Ter tempo livre não é feio. Ter tempo livre, ao contrário do que a gente aprendeu, né, que bonito é ser trabalhadora e se esforçar e suar a camisa e trabalhar que nem louca. Ter tempo livre não é preguiça. Ter tempo livre não é folga. Ter tempo livre, sabe o que é? É inteligente, é estratégico, é saudável. É você, como empresária, abrir um espaço no teu cérebro, no teu corpo, no seu sistema como um todo, para criatividade, para mudar de assunto, sabe? Ter aquele momento, como que eu não pensei nisso antes? E pega o Einstein, só você pegar o exemplo do Einstein. A importância que ele dava para o ócio, para os momentos de ócio, de dar realmente assim uma liberdade mental para poder desenvolver ideias mais criativas. Ele praticava atividades como, por exemplo, tocar violino, sair para passear, né? E acreditava e via o quanto isso ajudava a se conectar com ideias inesperadas. Como que você vai trazer inovação, trazer criatividade, né, para sua empresa, arrumar formas mais fáceis de fazer se você está com a mente lotada, sua agenda está lotada, sua mente está lotada com 1000 coisas que você tem que fazer, você não tem tempo nem para parar para pensar. Então, o tempo livre, o tempo de descanso é precioso, importante, saudável, sabe? Parar e vagar sem rumo mesmo, né? Abrir espaço na sua mente para poder chegar em insights, chegar em inspirações, criatividade. Vai lá, vai pintar uma mandala, vai fazer alguma coisa, vai passear, vai ficar sem fazer nada. Isso não é preguiça. Isso não é preguiça. Isso é saudável, isso é saúde e isso é rico para você como empresária poder trazer o que você precisa de novidade, de ideias e de insights para a sua empresa poder crescer. Isso talvez seja, talvez não, isso é com certeza um tempo muito mais bem usado do que você ficar perdendo 1000 horas em coisinhas que não levam a nada.
em coisinhas que dá para delegar, automatizar, otimizar ou simplesmente deletar, parar de fazer. É isso aí. Então, bora colocar a lei de Pareto a nosso favor, certo?